Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, essa briga de milícia no Rio de Janeiro, por quê? Quais os efeitos disso? Quando a gente pensa nessa questão da criminalidade que vai ocorrendo, nas diversas regiões do Brasil e algumas que têm se destacado, como os casos que têm ocorrido no Rio, a gente tem que pensar em alguns elementos que têm relação com a inibição do crime, que tem a ver com policiamento na rua, policiais na rua para inibição, a questão da investigação e todo o aparato ali institucional para que essa investigação ocorra, e as penalidades, aumentar o custo para quem comete o crime, tanto em termos de aumentar a probabilidade quanto da punição. Mas quando a gente pensa, não é só a punição das pessoas que podem estar cometendo crime da sociedade civil, mas também os próprios órgãos ou instituições que deveriam estar combatendo a criminalidade. Porque quando essas instituições começam, claro que é grau, às vezes é muito alto o grau ou é muito baixo, o problema é quando uma parte relevante das instituições que deveriam estar cerceando, inibindo a criminalidade, acabam sendo um ator ali ativo, porque aí distorce todo o sistema, e dificulta muito o combate à criminalidade. E aí é questão de punição dos corruptos, tanto os que estão nessas instituições quanto os políticos, outros servidores que estão em outras instituições. Tudo isso está entrelaçado, é uma questão muito complicada. E tem toda a questão de você dar mais oportunidades. Então a criminalidade também tem a ver com a má distribuição de renda e a pobreza, onde essa população tende a estar mais vulnerável a essas atividades. E não adianta só prender. Quando a gente prende no Brasil, muitas vezes a pessoa que vai para a cadeia acaba estando em um ambiente que torne ela mais ainda associada a grupos que estão envolvidos em criminalidade. Então é uma questão difícil, é uma questão que tem que ser enfrentada, e o combate à corrupção está relacionada à questão da criminalidade de uma forma geral que acontece no Brasil e da violência. A gente tem que ter consciência disso. Professor Nakabashi, o que fazer? Existe alguma alternativa? Todas as leis que aumentam a probabilidade da pessoa ser pega, como a delação premiada, tem sido muito combatido, como a Lava Jato, que foi uma coisa muito positiva que aconteceu no Brasil, apesar de alguns procedimentos que não foram feitos da forma correta, foi quando a gente começou a ver os grandes empresas, políticos importantes sendo julgados e condenados. Então isso é importante, fundamental para reduzir a corrupção, e reduzindo em cima e nas corporações, nas instituições que deveriam estar servindo ali para reduzir a criminalidade. Isso tem que ser feito, tem que ser fortalecido, as leis têm que ser alteradas para favorecer a probabilidade das pessoas serem pegas, e a pena tem que ser rigorosa, tanto em termos monetários quanto em termos de tempo de cadeia. E a gente tem que reduzir a pobreza no Brasil, isso é fundamental. Reduzir a pobreza, dar mais oportunidade para essas pessoas, aumentar o capital emocional e o capital humano. Melhorar as escolas, melhorar os ambientes familiares, tirar essas famílias da pobreza que já melhoram o ambiente familiar, mas políticas ativas dentro das famílias para que se melhore o ambiente familiar, que a gente cuide melhor das nossas crianças, e as escolas melhores para dar oportunidade de trabalho. E quando as pessoas têm oportunidade de trabalho, a tendência de ir para a criminalidade é menor. Mas isso é uma questão não só das pessoas que resolvem, mas de todas as instituições que estão envolvidas nessa situação, e que no Brasil o grau é alto, porque isso existe em todos os lugares. O que muda é quando poucas pessoas, relativamente, elas estão envolvidas, e quando muitas pessoas dessas instituições estão envolvidas. Então tem que ser uma política muito ampla e com muito esforço e muita vontade política para a gente começar a reduzir a criminalidade no Brasil de uma forma sustentável. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.